Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com o resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Legislativo realiza audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual para 2019. Confira os assuntos de destaque discutidos durante o Pinga Fogo de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Entenda como funcionam as sessões de terça. Saiba que tipo de documentos são votados. Empresária Elaine Ramalho recebe título de cidadã joseense em solenidade na Câmara. Nosso canal do YouTube está de volta. Veja outras maneiras de acompanhar as sessões ao vivo. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Confira agora na reportagem um resumo dos principais projetos aprovados durante a última sessão plenária. O projeto de lei que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público no município foi aprovado por unanimidade durante a 68ª sessão ordinária do ano. De autoria da vereadora Dulce Rita, a proposta estipula limites para a emissão de ruídos em residências, indústrias, eventos, comércios e prestações de serviços, inclusive propagandas. O texto proíbe a execução de sons e vibrações excessivas que causem incômodos de qualquer natureza, inclusive os gerados ou propagados por automóveis, que contrariem os níveis máximos estabelecidos na legislação. Quem desrespeitar as regras poderá sofrer penalidades. Também de autoria da vereadora Dulce Rita foi aprovado o projeto de lei que denomina a sala da TV Câmara de jornalista Dailor Pinto Varela. Ainda durante a sessão, 5 projetos que estavam na pauta tiveram a votação adiada e outros 3 processos foram incluídos para leitura e passaram a tramitar. A íntegra desta sessão você confere no nosso canal do YouTube. O orçamento para o ano que vem já começou a ser discutido com a população. Na última quarta-feira, a Câmara realizou uma audiência pública para colher sugestões e críticas ao projeto. As principais demandas da população e mais detalhes sobre a audiência promovida pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, você confere agora. Cerca de 80 pessoas estiveram presentes na audiência pública realizada pela Câmara para debater a Lei Orçamentária Anual para 2019. A LOA é que estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano. A audiência foi comandada pela vereadora Dulce Rita, que é presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e contou com a presença do secretário adjunto de Gestão Administrativa e Finanças do município, Guilherme Bellini, e com o diretor de Planejamento Econômico, Ervin de Souza Monteiro, que fez uma apresentação detalhada do projeto. Segundo a proposta, a previsão orçamentária para o ano que vem é de 2 bilhões e 600 milhões de reais, sendo as maiores fatias para a saúde, com 704 milhões, e educação, com 647 milhões. 70% do orçamento deverá ser composto por receitas próprias, como o IPVA e o IPTU, e 30% por receitas vinculadas, ou seja, aquelas que têm uma finalidade específica, como o dinheiro do SUS, que só pode ser utilizado na área da saúde. Pela primeira vez, o Instituto da Previdência receberá uma fatia, que deverá ser de 77 milhões. Durante a audiência, 18 pessoas se manifestaram. Entre as sugestões apresentadas estão a regularização fundiária em algumas regiões, o pedido de água potável nos bairros Recanto dos Tamoios e Jardim São Mateus e investimentos na área da saúde para melhoria no tratamento de crianças autistas. Os vereadores Sérgio Camargo, que também é membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Amélia Naomi, Renata Paiva, Wagner Balieiro e Ciborgue também acompanharam a audiência. Entre as sugestões apresentadas pelos parlamentares estão o detalhamento dos investimentos e a melhoria na digitalização dos documentos anexos ao projeto. E não saia daí, no próximo bloco você confere o que foi destaque na sessão da última terça e aproveitando esse gancho, também preparamos uma reportagem especial que explica como funcionam as sessões de terça. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Semana Legislativa. Agora você confere como foi a sessão da última terça e os principais assuntos abordados no Pinga Fogo.
Entre os 150 documentos apreciados pelos vereadores durante a 67ª sessão do ano, estavam 14 requerimentos, todos aprovados. No geral, os pedidos eram por serviços de manutenção pública, aumento da ronda policial, melhorias no trânsito e revitalização de áreas de lazer. Durante o período de pinga-fogo, os parlamentares abordaram temas como investimentos no esporte, meio ambiente, além da realização de obras na cidade. Ao todo, 8 parlamentares usaram a tribuna. Ainda durante a sessão, foi criada, a pedido do vereador Dr. Elton, uma comissão de estudos dos investimentos, rendimentos e aplicações do Fundo do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. A comissão será formada pelos vereadores Dr. Elton, Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Maninho 100%, Sérgio Camargo, Wagner Balieiro e Walter Hayashi. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E por falar em sessão de terça-feira, você sabe como funciona? Nela, os vereadores apreciam requerimentos, indicações e outros documentos, além de participarem do Pinga-Fogo. Veja mais detalhes na reportagem. A pauta de votação das sessões de terça-feira é formada por uma série de documentos, entre eles indicações, moções, requerimentos e aqueles chamados diversos. As indicações, como o próprio nome explica, são pedidos que indicam ao Poder Executivo a necessidade de realizar uma medida de interesse público. Por exemplo, a criação de novos horários e linhas de ônibus para a cidade, a realização do serviço de poda de árvores ou limpeza pública em locais específicos. Os requerimentos, ao contrário das indicações, já pedem a adoção de alguma providência da Prefeitura ou informações sobre determinados assuntos, também de interesse público. O pedido para a instalação de postes nas ruas da cidade pode ser um requerimento, assim como a solicitação para a realização de ronda da Polícia Militar em alguns bairros. Como os requerimentos podem solicitar informações, o pedido de alguns dados específicos sobre serviços realizados pelos hospitais ou escolas também é considerado um requerimento. Já as moções são de manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade, enquanto que os diversos são uma série de documentos, muitos de cunho administrativo encaminhados à Câmara. Fazem parte deles medições, boletins do município, relatórios de atividades, entre outros. Tanto os diversos quanto as indicações constam na pauta para garantir o princípio da publicidade. Entretanto, não precisam passar por votação dos vereadores. Já os requerimentos e as moções devem ser apreciados e votados. Se aprovados, os documentos são encaminhados à Prefeitura, para que o Executivo tome as devidas providências. Também nas sessões de terça-feira, a tribuna é aberta aos vereadores para o horário do Pinga-Fogo, em que cada parlamentar tem entre 5 e 10 minutos para expor e debater assuntos de interesse público. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para falar sobre a homenagem que a empresária Elaine Ramalho recebeu aqui na Câmara. E ainda, confira as diversas maneiras que os cidadãos têm de acompanhar as sessões em tempo real. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Semana Legislativa e a Câmara concedeu o título de cidadã joseense à empresária Elaine Ramalho. A homenagem, de autoria da vereadora Renata Paiva, se deu como forma de agradecimento ao destaque profissional de Elaine na cidade. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. A música religiosa de conforto serviu como porta-voz de momentos da história de Elaine Ramalho, homenageada pela Câmara com o título de cidadã joseense. A solenidade, que contou com a presença de vereadores, familiares e autoridades, foi proposta pela vereadora Renata Paiva. Elaine é empresária e apoiadora de causas sociais. Ela é natural de Mirandópolis e o título concedido a ela, como mencionado pela vereadora Renata Paiva, é uma maneira de agradecê-la pela formação de profissionais na cidade e celebrar o espírito empreendedor da mulher. É
uma singela homenagem, Elaine, mas uma homenagem sincera, uma homenagem simples, mas, como eu disse logo na abertura, justa e merecida, né? Pela pessoa que você é e pelo que você representa para todos nós. Essa profissional surpreendente, essa mulher, né, com M maiúsculo. Amigos e parentes usaram a tribuna para contar um pouco da trajetória da homenageada. Foi unanimidade entre os depoimentos o destaque para o profissionalismo de Elaine. A também empresária Silmara Franco lembrou da convivência na infância e da solidariedade que caracteriza a amizade entre elas. A Elaine sempre foi pujante, saiu de uma cidade pequena como a nossa e veio reinar, dominar São José dos Campos. Então, em homenagem a ela, a nossa história, né, Elaine, que não é nenhuma vida inteira só de glórias e de bênçãos e de muitos problemas, e onde eu estou sempre do lado dela e ela do meu lado. Então, é aquela pessoa que, onde precisa, vai com a Elaine. Um vídeo com depoimentos ainda foi apresentado durante a cerimônia. Ao receber o título de cidadã joseense, Elaine agradeceu a homenagem e lembrou da importância dos amigos e familiares para superar as dificuldades da sua trajetória de vida, como a depressão. O meu sonho, na verdade, era ter o meu salão próprio e que mais pessoas da minha família fossem também. Porque 7 mulheres, nós poderíamos ter 7 salões, né? Porque todo mundo gosta de beleza. Depois eu comecei a pensar o seguinte: eu não vou ter mais os 7 salões que eu queria, mas eu quero, no meu salão, que pessoas que trabalham, que cresçam como eu. Então, às vezes, muitas não me entendem, porque eu chego cedo, eu varro o salão, eu sirvo café, mas eu estou de olho na beleza o tempo todo. E cada pessoa que trabalha comigo, ela tem oportunidade de crescer. Ela não cresce se ela não quer, porque eu acho que todo mundo tem a capacidade de crescer. E esse é meu papel. E você sabia que não é só através da TV Câmara que você consegue acompanhar as sessões ao vivo? Passado o período eleitoral, por exemplo, nosso canal do YouTube está no ar novamente, apresentando não só a sessão na íntegra, mas também toda a produção da TV Câmara. Agora, na matéria, você confere as diversas formas que os cidadãos joseenses podem acompanhar as sessões. A Câmara Municipal está sempre de portas abertas para que a população possa assistir às sessões bem de perto, ali da galeria do plenário. E galeria cheia é sinal de cidadania. Mas vale lembrar que o cidadão que não pode acompanhar os trabalhos do Legislativo pessoalmente também tem outras alternativas, como a TV Câmara, que exibe as sessões ao vivo todas as terças e quintas, sempre a partir das 5h30 da tarde. Além disso, no site da Câmara também é possível acompanhar os trabalhos. É só clicar no ícone da TV que fica na página inicial. Nas redes sociais, a população acompanha a sessão ao vivo pelo nosso Facebook. E tudo o que acontece em plenário vai sendo atualizado no Twitter da Câmara. Por fim, tudo o que é transmitido na TV Câmara fica disponível no nosso canal do YouTube, a íntegra das sessões ordinárias e solenes e os nossos programas. Ou seja, a Câmara disponibiliza diversas maneiras de dar mais transparência ao trabalho do Legislativo e garantir a participação da população nas decisões que envolvem a nossa cidade. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a próxima!